Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje? Aula de História. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho das mulheres e mais algumas coisinhas, tá? Um assunto bem legal, bem interessante para a gente tratar na aula de hoje e que a gente tem que prestar bastante atenção. A gente vai falar um pouquinho também sobre o trabalho das crianças, né? Como é tratado o trabalho em relação às crianças. Então, bora lá começar? É um assunto muito interessante que a professora adora trabalhar. Então, por isso a professora não apareceu hoje. Daqui a pouquinho a gente vai se ver ao vivo, né? Para quem quiser entrar lá com a professora. Então, hoje a professora não apareceu. Daqui a pouquinho a gente vai se ver no ao vivo. Vamos prestar bastante atenção, responder as perguntinhas certinho, tá? Para não ter erro, não ter problema. Então, vamos lá. Olha lá. Mulheres trabalhadoras, dando sequência na nossa apostila de história. No passado, em muitas sociedades, o trabalho feminino era restrito às atividades domésticas, como organizar e limpar a casa, cuidar dos filhos, cozinhar e costurar. Bom, o que é trabalho doméstico, professora? Trabalho doméstico é o trabalho de casa, tá? Quando a gente fala doméstica, quer dizer que é de casa, né? Das coisas do lar, das coisas de dentro da nossa casa. Então, o que era o trabalho doméstico? O que era o trabalho da mulher? Era o trabalho de casa, limpar a casa, organizar, cuidar dos filhos, costurar roupas. Isso era o trabalho da mulher, tá, gente? Tanto é que na foto aí, ó, se a gente observar a imagem, nós vemos três mulheres e o que elas estão fazendo? Elas estão costurando, né? Então, tanto a costura na mão, que é o que essa aqui de trás está fazendo, essa sentadinha também está fazendo, que era o bordado, né? O bordado antigamente era feito na mão, quanto a costura na máquina, né? Eram feitas em casa, tá bom, gente? Então, essas três mulheres estão costurando e bordando, ó. Estão vendo? Dentro de casa, porque era um trabalho feminino. Hoje não é mais. Hoje as costuras são feitas em grandes fábricas, né? Os bordados também. E não são feitos só por mulheres, são feitos por homens também. E as mulheres também fazem muitos outros trabalhos, não mais os trabalhos domésticos, né? Hoje a gente trabalha no que a gente quiser, né? Antigamente não era assim que funcionava, mas agora é. Ó, isso aqui que a gente tá vendo é um quadro, é uma pintura do João Marques da Silva Oliveira e chama Costureiras Trabalhando, tá? Só que elas estão trabalhando em casa. É de 1884, tá bom? E tá no Museu Nacional Soares dos Reis Porto, tá bom? Então vamos continuar. Lindo quadro, né, gente? Com base na sua observação, responda a essas perguntas. Então, a gente observou o quadrinho das mulheres costurando. Então, vamos responder as nossas perguntinhas. A letrinha A. Qual é o trabalho apresentado na obra? O que aquelas mulheres estão fazendo? A professora já falou, é só responder aqui na frente. O que aquelas mulheres estão fazendo? O que elas estão trabalhando? É só responder aqui na frente. A letrinha B. Marque um X na alternativa que indica o local onde onde está acontecendo essa atividade. Então, onde aquelas mulheres estão trabalhando? Elas estão costurando na fábrica ou elas estão costurando em casa, numa moradia? Se elas estiverem costurando na fábrica, vocês vão marcar um xizinho na fábrica. Se elas estiverem costurando na moradia, em casa, vocês vão marcar um xizinho aqui em casa na moradia, tá bom? E a última perguntinha: o trabalho representado na obra existe na atualidade?
Explique o que mudou nesse trabalho com o tempo. Então, costurar. As pessoas ainda costuram? As pessoas ainda bordam? A professora falou que sim, né? Que ainda há costura e ainda há bordado. E é para a gente explicar o que mudou. O que mudou, a professora também já falou. Então, sim, o trabalho ainda existe. E o que ele mudou? Hoje em dia, ele não é mais feito só por mulheres, é feito por homens também. E ele não é mais feito só dentro de casa, é feito na fábrica, né? Em locais maiores, tá? Então, foi isso que mudou. É só responder aqui embaixo, tá? Que sim, e que é feito por homens e nas fábricas, tá? Bem facinho essas perguntas, né, gente? Continuando. Olha lá, mais uma coisa que a mulher conseguiu fazer, né? Olha lá, conquistando o espaço. E é o espaço mesmo, viu, gente? Atualmente, no Brasil e em muitas partes do mundo, é comum haver mulheres trabalhando nas mais diversas profissões. São advogadas, engenheiras, médicas e até astronautas. É, tem mulher que já foi para o espaço também. Anna Fisher nasceu em Nova York em 1949. Formada em medicina, ela foi selecionada pela Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, para formar o primeiro grupo de mulheres astronautas do país. Ana foi a primeira mulher a viajar para o espaço em 1984. Então, olha a Ana aqui do lado, ó, gente. Ela foi a primeira mulher a ir para o espaço. Olha ela vestidinha de astronauta aqui para ir para o espaço, né? Então as mulheres também podem fazer o que elas quiserem, tá, gente? Até ir para o espaço. Vamos fazer uma pesquisa então? Vamos pesquisar como o trabalho de homens e mulheres mudou no decorrer do tempo. Busque informações em livros ou na internet para responder essas perguntas. Então, essas perguntinhas aqui a professora não vai ajudar. Essas perguntinhas é uma tarefinha, tá? Que vocês vão fazer depois que a aula acabar. Vocês vão procurar na internet essas mudanças. Fica como tarefa, tá, gente? Então, escreve aí em cima, aqui em cima, ó. Tarefa. Fazer essa pesquisa. A letrinha A, vocês vão pesquisar o quê? Escreva o nome de duas profissões que eram frequentemente ligadas às mulheres no passado. Então, vocês vão pesquisar qual era o que as mulheres faziam no passado. Só as mulheres. E vão escrever nessa letrinha A. Duas profissões. Lá na letrinha B, escreva o nome de duas profissões que eram frequentemente ligadas aos homens no passado. Então, vocês vão pesquisar duas profissões que só os homens faziam no passado. E vão escrever aqui. A letrinha C. Atualmente, essas profissões são realizadas por homens e mulheres? Explique sua resposta. Então, vocês vão ver as opções que vocês colocou nas mulheres e nos homens. E vão responder se elas são feitas por homens e mulheres agora. Provavelmente são, né? E vão explicar por que são. E a letrinha D. Siga as orientações do professor e converse com os colegas sobre o que você descobriu. Aí depois a gente vai conversar sobre isso. Então, a pesquisa é uma tarefinha que vocês vão fazer, tá, gente? Vai ficar como tarefa. Vocês têm que responder essa pesquisa aqui, ok? Agora que nós já falamos do trabalho das mulheres, nós vamos falar um pouquinho das crianças, tá? Porque criança não trabalha. Então, vamos ler essa cançãozinha aqui que a professora gosta muito, olha lá. Criança não trabalha. Leia a letra dessa canção. Lápis, caderno, chiclete, peão. Sol, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor. Gritaria, jardim, confusão. Criança não trabalha,
Criança dá trabalho. Essa é uma canção do Arnaldo Antunes e do Paulo Tatti e chama Criança Não Trabalho. Não trabalha. É da palavra cantada, viu, gente? É uma música super legal. E o que que fala essa música? Fala que a criança tem que brincar e estudar, ó, lápis, caderno, chiclete, peão. São as coisas que as crianças têm que fazer, brincar, estudar. É isso que vocês têm que fazer agora. Não trabalhar. Criança não trabalha, criança estuda e brinca, tá? Porque depois que vocês crescerem mais um pouquinho, vocês vão trabalhar. E aí vocês não vão mais ter o mesmo tempo para estudar. Então vocês têm que aproveitar bastante agora para estudar, crescer, aprender o máximo de coisas que vocês puderem, para poder, quando for arrumar um emprego, quando tiver adulto, já saber bastante coisa e conseguir um bom emprego. Tá? Então, criança não trabalha, criança estuda e brinca muito, tá? Então, vamos lá para a nossa roda de conversa. Qual é a relação das palavras citadas na música com a vida das crianças? A relação é a brincadeira, né? Então, ó, lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Por quê? Isso é a brincadeira, a diversão que as crianças fazem, tá? Então, a letrinha A, a resposta são as brincadeiras, tá? Quer dizer que a criança tem que brincar, tem que estudar, tem que se divertir. E a letrinha B? Porque nessa música afirma-se que criança não trabalha e que criança dá trabalho? Muito simples. A criança não trabalha porque é um direito dela brincar e estudar. Então, ela não trabalha. E por que ela dá trabalho? Porque é obrigação dos pais cuidar delas, né? Então, a criança tem que brincar, tem que correr, tem que se sujar. E a gente tem que ajudar vocês a se limpar, dar banho, se cuidar, né? Então, vocês não trabalham, vocês dão trabalho, tá bom? Porque nós temos que cuidar de vocês, tá? Então, por que nessa música afirma-se que criança não trabalha e sim dá trabalho? Porque é obrigação dos responsáveis cuidar de vocês, tá bom? Cidadania todo dia. Olha lá. Você gosta de brincar e de ter momentos de lazer? No passado, muitas crianças não podiam ter momentos de diversão, pois precisavam trabalhar. Atualmente, o trabalho infantil é considerado um crime na maioria dos países, inclusive aqui no nosso Brasil, tá? Embora ainda exista ilegalmente a exploração do trabalho infantil. Gente, a criança não pode trabalhar, mas em muitos lugares, muitas crianças trabalham em fábricas, que nem na foto que a gente está vendo aí, tá? Muitas crianças são obrigadas a trabalhar. Elas são tiradas da escola e trabalham dia e noite, praticamente sem parar, tá? Isso é proibido, tá bom? Isso é um crime aqui no nosso país. A criança tem que estudar, não trabalhar, tá? Então, crianças em uma fábrica de louças no ano de 1922 em Santa Catarina. Então, olha aí, ó, antigamente as crianças também não trabalhavam, as crianças não estudavam, as crianças trabalhavam. Pode perguntar para o vovô e para a vovó de vocês se eles começaram a trabalhar muito cedo. Muitos deles vão falar que saíram da escola para poder trabalhar, porque antigamente a criança tinha que trabalhar para ajudar os pais em casa. Hoje é lei, vocês vão para a escola, vocês não trabalham, tá? Mas antigamente não era assim. Então vocês têm que aproveitar muito esse tempo que vocês têm para ir para a escola, para brincar, para se divertir, porque depois não vai ser mais assim. Olha lá, o trabalho, vamos fazer umas atividades agora para acabar nossa aula, né? O trabalho faz parte da vida dos seres humanos desde os tempos mais antigos. A respeito desse assunto, assinale V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Então, a professora vai ler. Se for verdade, você vai colocar o F dentro do quadradinho. Não, perdão. Se for verdade, você vai colocar o V dentro do quadradinho. Se for falso, você vai colocar o
F, tá bom? Então, vamos lá. A primeira perguntinha. Tanto no campo quanto na cidade, o trabalho sofreu transformações com o tempo? Então, tanto aqui na cidade como lá na fazenda, no campo, o trabalho mudou? Era de um jeito e agora é de outro? Se for assim, se mudou, coloca V de verdadeiro. Se não mudou, coloca o F de falso, tá? Então, ó, por exemplo, será que antigamente dava-se aula de um jeito e hoje dá aula de outro? Acho que sim, né? Então mudou. Então coloca aí se é verdadeiro ou falso. A próxima perguntinha. A caça, a pesca e a produção artesanal eram trabalhos comuns no cotidiano dos primeiros seres humanos? Antigamente as pessoas caçavam, pescavam e faziam artesanato? Antigamente muita gente fazia isso, né? Então era comum no cotidiano dos primeiros seres humanos? Se sim, coloca o V de verdadeiro. Se não, coloca o F de falso, tá? A próxima. A produção de tecidos sempre foi feita em indústrias? Olha, a professora falou isso na aula retrasada. Como que era feito o tecido no campo? Lembra que a professora falou que tirava a lã das ovelhas e aí colocava numa máquina e aí fazia os tecidos? Ou se não costurava na agulhinha, a mulher sentava e fazia o crochê, o tricô na agulhinha com a lã da ovelha? Então, será que ela é feita só na indústria ou dá para fazer roupa em casa também? O tecido da roupa em casa também é a partir do tecido do pelinho da ovelha. Se for verdade, coloca V. Se for falso, coloca F. A última. No passado, a maior parte dos alimentos eram vendidos livremente pelas ruas. Então, antigamente, tinha feira de rua? Se sim, coloca o V de verdadeiro. Se não, coloca o F de falsa. Também a gente já falou disso aqui na aula. Antigamente tinha muita feira de rua, lembra? Então responde essa questãozinha aí. E a última, observe e compare essas imagens, depois faça o que se pede a seguir. Então, olha aí, ó, na primeira imagem a gente tem um senhor tirando leite direto da vaca, né? Então, ele coloca as mãozinhas ali, puxa e sai o leite. Na segunda imagem, nós não temos mais o senhor. É uma mangueira, né? É uma máquina que tira o leite da vaca. Então, não precisa mais da pessoa agachar e tirar o leite. Você coloca a mangueira e a máquina faz tudo sozinha, tá? Então, ó, na primeira imagem tem uma pessoa tirando leite da vaca, um senhorzinho de azul agachado. Na segunda imagem não tem mais uma pessoa, é uma máquina que tira o leite. Muito bem. Por que isso, gente? Porque com o tempo as coisas foram se modernizando, né? Como faz, por exemplo, quem tem que tirar muito leite de vaca, pega e usa essas máquinas, porque elas tiram mais leite por vez, tá? Ela é mais rápida, né? Otimiza, a gente fala que otimiza o tempo. Então, hoje em dia, muita coisa que o homem fazia é a máquina que faz. Aí a perguntinha é a seguinte: explique a mudança que ocorreu nesse trabalho no decorrer do tempo, tá? Então, antigamente, as pessoas vendiam leite de porta em porta. Então, o senhorzinho do sítio ia lá, tirava o leite, levava na porta da pessoa e deixava o leite lá. Hoje a gente compra o leite no mercado, a gente não compra mais o leite do sítio, né? A gente vai lá e compra o leite do mercado. E é muito leite. Então, para tirar todo esse leite, eles usam as máquinas, tá? Então, vocês vão explicar o que aconteceu com o tempo que mudou, tá bom? Então, ó, explique a mudança que ocorreu neste trabalho no decorrer do tempo. Então, vocês vão explicar por que antigamente as pessoas tiravam leite da vaca e hoje em dia é a máquina que faz isso. E é isso, crianças. A nossa aula de história acabou por aqui. Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco na nossa aula ao vivo, tá? Beijo e até amanhã.